Amém? Deus é bom. Deus tem sido fiel para conosco. E gostaria de falar um pouco hoje, nessa noite, trazer uma palavra e também trazer uma reflexão para você pensar. O que é fidelidade de Deus para você? Muitos acham que a fidelidade de Deus é quando Deus sempre faz a sua vontade, é quando Deus sempre faz a nossa vontade. Eu estava falando com a Sandra esses dias e a gente comentando. Eu sou fiel aos meus filhos, eu amo meus filhos, amo a minha família, mas isso não significa que eu vou fazer todas as vontades dos meus filhos ou da minha esposa. Quantos estão entendendo? E muitas vezes os filhos, eles nos pedem: pai, eu quero aquilo, pai, eu quero comer isso. E muitas vezes eu digo não. Às vezes eu cedo, né, que pai sempre quer ceder. Mas muitas vezes eu digo não para o meu filho, porque eu sei que não é o momento para ele. Porque aquele dinheiro que tem ali, ele disse assim: pai, você tem dinheiro sim. Eu falo: Davi, eu não tenho dinheiro. Você tem sim, está no cartão ali. Você comprou isso e tal. Mas ele não entende que aquele dinheiro não é o momento certo para ele, nem para a nossa família. Então, isso não quer dizer que eu dando um não para o meu filho, eu estou sendo infiel. Quantos estão entendendo? Amém? Eu não estou sendo infiel ao meu filho. E isso muitas vezes acontece, né? Que ele chega até: pai, não quero ir para a escola hoje. E aí alguns pais dizem: tá bom, meu filho, você não vai não, porque quer ser um pai bom, né? E eu digo: não, Davi, você precisa ir para a escola. Então, nem todos os momentos eu vou fazer a vontade do meu filho, nem da minha esposa e nem algum amigo que muitas vezes pode me pedir algo que eu digo, eu posso dizer um não, ó, no momento não é correto. E muitas vezes a nossa forma é egoísta, né? Nós falamos assim para Deus, né? Acabamos porque assim, nós pedimos algo a Deus e não entendemos porque Deus não nos responde. Por que isso está acontecendo na minha vida? É porque Deus muitas vezes, na maioria das vezes, Ele veio de uma forma que nós não enxergamos. Porque Ele vê o nosso futuro. Amém? Quantos estão entendendo? Então, e muitas vezes nós achamos que Deus, Ele não tem sido bom. Nós achamos que Deus muitas vezes nos esquece. Achamos sempre que Deus tem que fazer a nossa vontade. Nós pensamos que Deus tem sempre, nós oramos, não vou orar para Deus para que Deus libere isso. Ele não libera e as pessoas se frustram. Porque pensam que Deus, Ele tem que fazer tudo. E não é assim. Então muitas vezes nós oramos, nós consagramos nossas vidas porque queremos algo. E quando não acontece, ficamos desanimados. Começamos a murmurar. E é aí que está o perigo. Então, fidelidade de Deus não é o que Deus tem que fazer sempre a sua vontade. Na verdade, Ele tem que nos conduzir, ou conduzir você a fazer a vontade dEle. Vamos abrir Apocalipse, capítulo 13, versículo 19.
3:19. 3:19. Podemos ler enquanto ele está lá, né? Na minha versão diz: repreendo e disciplino aquele que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Quase igual, né? Então, a fidelidade de Deus é experimentar o seu amor, é estarmos sujeitos, de muitas vezes, às orientações de Deus. Está sujeito à disciplina. E muitas vezes Deus está dizendo: não é o momento, meu filho, não é agora, não compra isso, não é o momento de você investir, não é o momento de fazer certas situações, não é o momento de casar, não é o momento. E muitas vezes nós ficamos alheios, porque não entendemos a vontade de Deus. E muitas vezes Deus: vou tirar você dessa situação, calma. E nós não entendemos, não ouvimos a voz de Deus. Porque nós não entendemos o processo. Então, precisamos, meus irmãos, confiar que o Senhor está cuidando da gente, amém? Está cuidando de tudo. Você crê na fidelidade de Deus na sua vida, amém? Então, eu quero dizer hoje para você que Deus é fiel e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? E a pergunta hoje é que eu quero lançar para você, também para a minha vida. Você tem sido fiel para com Ele? Comece a pensar. Será que nós temos sido fiel de verdade ao Senhor? Para a gente começar a cobrar do Senhor? Quando nós falamos sobre fidelidade, sempre ficamos assustados, né? Meu Deus, já pensa logo em dinheiro. Fidelidade, né? Opa, é dinheiro. E outras pessoas acham que é impossível sermos fiel a Deus. É impossível ser fiel a Deus. Fidelidade é entendermos que é um atributo de alguém que é digno de confiança. É uma pessoa confiável. Vou repetir. Fidelidade é entender que é um atributo, ou é um atributo de alguém que é digno de confiança. Uma pessoa confiável. Você confia em alguém? Por exemplo, eu confio na minha esposa. Eu sei que ela está ao meu lado, que qualquer coisa que acontecer na minha vida, ela vai estar ao meu lado, me ajudando, reconhecendo as minhas debilidades. E isto é maravilhoso, amém? Então o que acontece? Se você confia no seu amigo, se você for um verdadeiro amigo, não importa a debilidade, não importa o que ele está passando, você vai ajudá-lo. Você vai compreendê-lo. Isso é fidelidade. Então, quando a Sandra, nós combinamos, vamos ministrar essa palavra esse domingo. E eu comecei a estudar, veio no meu coração sobre fidelidade. Porque hoje as pessoas estão deixando com facilidade de reconhecer o quão Deus é poderoso. Que a sua fidelidade, ela não foi só para um momento, é para sempre. Amém? Então eu comecei a buscar um pouco sobre felicidade, comecei a parar para pensar um pouco o que é esta palavra fidelidade. E ela me ensinou que fidelidade são a gente aprender na circunstância da vida. Eu tenho aprendido tanto nas situações, tanto aprovada, quanto reprovadas por Deus na minha vida. Então eu comecei a aprender que Deus estava sendo sempre fiel a mim. Era me livrando daquela situação, me livrando do mal. E das vezes que eu fui reprovado, é porque eu desobedeci a Deus. Então, eu sei que o fruto da infidelidade, quem é infiel, muitas vezes
são irreparáveis. Quando você deixa de ser fiel à sua esposa, quando você deixa de ser fiel ao nosso Deus, pode ter certeza, dependendo da situação, é irreparáveis que nós vamos pagar, assumir. A conta sempre vem, não é verdade? Então, a fidelidade ela tem a ver com um caráter confiável. Você é uma pessoa confiável? Em Lamentações, vamos ler 3, versículo do 22 e 23, vamos ler com a igreja. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, que vai mostrar que Deus é fiel. Graças à grandeza, o grande amor do Senhor, que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. E no 23 fala que renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Está aí Deus nos mostrando que Ele é fiel. Amém? Então vemos aqui a grandeza da fidelidade de Deus. Não é uma fidelidade qualquer, né? Que descumpre a sua palavra. Que muitas vezes nós dizemos, eu sou fiel a Deus. E daqui a pouco nós estamos murmurando, eu sou fiel a Deus. E daqui a pouco nós estamos reclamando da situação que nós estamos vivendo, que Ele te deu. Né? Nem aquela palavra que nós deixamos de amar, não se deixa de ser corrigido. Em 2 Timóteo 2, versículo 13, diz que se formos fiéis, Ele permanecerá fiel, não pode negar a si mesmo. Em Romanos capítulo 3, versículo 4, também nos fala, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Está aí. Em Jeremias capítulo 1, versículo 12, também fala, diz que Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Então, Deus ele tem mostrado em sua palavra que Deus ele é fiel para manter a sua presença. Por isso que ele é fiel. Porque Deus é fiel para manter a sua bondade em nossas vidas. Deus é fiel para manter a sua misericórdia e a sua graça. Amém? Deus é fiel para interceder por nós. Deus é fiel para manter o seu amor de pai. Deus é fiel para manter o amor de mãe. Deus é fiel para manter o seu amor por nós. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então basta a gente crer. É porque muitas vezes a nossa mente, esquece com facilidade do que Ele já fez na sua vida e as promessas que estão na sua palavra. Não vai ter homem, não vai ter ninguém, não vai ter inimigo, não vai ter ninguém que vai impedir tudo aquilo que Ele prometeu para a sua vida, porque Deus é fiel. Se você está passando uma luta, se você está passando uma prova, se você está esperando algo de Deus, confia nele. Ora e espera com paciência, amém? Então, se Ele disse que Ele vai salvar a sua família, Ele vai salvar, amém? Muitas vezes, nós não sabemos como é que Deus vai salvar. Pode salvar pelo amor, mas também pode salvar pela dor. Tem pessoas que demoram a voltar aos caminhos do Senhor. Muitas vezes não querem aceitar a Cristo, a caminhar com Cristo. E muitas vezes não vem no amor. Vem pela dor, porque Ele está precisando. E espero muito que a nossa família não venha nessa situação. Que ela venha pelo amor. Que ele chegue e sinta a presença de Deus. Amém? Então o que acontece? Deus ele não nega aquilo que fala. Deus não nega aquilo que Ele promete. Ele vai cumprir em sua vida, amém? Então você pode até dizer, pastor, estou passando uma luta tão grande. Pastor, estou passando uma fase difícil na minha vida.
E o Senhor diz que Deus é fiel. Eu estou sendo um derrotado. Mas pastor, como isso? Estou debaixo de uma tribulação. E o Senhor fala que Deus tem sido fiel. Meu querido irmão, eu também passo por lutas. Eu estou passando também por lutas. Mas e daí? Em meio a tudo isso, Deus continua sendo fiel. Não faz. Então Deus ele vai cumprir sua palavra. Agora, muitas coisas que acontecem na nossa vida é uma consequência do nosso passado. São decisões mal resolvidas, mal decididas, que nós vamos pagar. Por mais que você já pediu perdão a Deus, mas tem consequência que você precisa passar pelo processo. Uma coisa que não pode acontecer na vida do cristão, do crente lavado, é invalidar a fidelidade de Deus pelas circunstâncias na nossa vida. Passamos por situações e nós queremos invalidar. Deus, ele não trabalha em circunstâncias. Porque o final de todo o processo é vitória quem anda com Cristo. Porque Deus, ele é fiel. Então nós precisamos, meus irmãos, a cada dia aguentar firme, mesmo nessa pressão desse mundo. A qualquer momento a sua história vai ser mudada. Amém? Então Deus é fiel em todo o tempo e a sua fidelidade permanecerá para sempre. Amém? A graça de Deus é tudo que nós precisamos. Mas saiba que nós não merecemos. Não se acha que Deus tem a obrigação de cumprir, ou te dar, ou fazer você vencer, ou você fazer aquilo. Você tem que buscar. E nós precisamos dele, mas ele não tem a obrigação. E as pessoas confundem isso. Vou servir a Deus porque ele vai fazer isso, né? Então, tudo que recebemos, o poder de Deus, não é porque somos bonzinhos. Eu vou dar isso aqui para o JP. Deus olha para o JP, o bicho é tão bonzinho, vem para a igreja, toca no louvor, né, canta, se dedica. Deus não vai fazer isso, porque ele é bonzinho. E muitas vezes nós pensamos que Deus tem a obrigação de pagar algo por nós, porque nós servimos a Ele. Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus não tem que pagar nada. Nós não somos dignos de nada, mas apenas o amor e a bondade e a misericórdia dele vem ao nosso encontro. Olha como ele é poderoso. Então, enquanto estivermos vivos, né? Jesus Cristo disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí uma resposta. Ele deixou o ânimo. Para que o ânimo? O ânimo é para você não se render ao mundo. O ânimo é para você não ficar desanimado nessa caminhada. Porque é normal vir. Mas está aqui a palavra. Tende bom ânimo. Ou seja, aguarda, espera. Ânimo é para você trazer este alento. Ânimo é para você trazer esta convicção. À medida que nós vamos lendo, pode observar que à medida que você for lendo a palavra, você vai perceber algo lindo que está escrito na Bíblia. E que a Bíblia que Deus nos deu, a sua palavra, é para nós vivermos aqui na terra. E as pessoas não entendem. Tem certas palavras que não é para a gente viver lá no céu, não. É para aqui, para a terra, para hoje, para os dias de hoje. Mas é quando estivermos, por exemplo, ainda que vivemos o tempo marcado por situações delicadas, onde Satanás está atuando de várias formas, o inimigo não está satisfeito. Então o que acontece?
Mas no meio de tudo isso, há algo que Deus, Ele deseja que você tenha exatamente esse ânimo, em meio às situações difíceis. As situações difíceis não é para você se amedrontar, ou você desistir da caminhada, mas é para você ter ânimo, para que você chegue mais a Ele. Mas o ânimo é esta vida de Deus para o nosso coração, amém? Eu quero ler com a igreja esse salmo, faço questão de colocar aqui para vocês, para a gente meditar, Salmo 121. Eu oro para que você possa, antes de a gente ler, eu oro nesta noite para que você possa transformar essa mensagem de hoje. É uma mensagem que você possa pautar a sua vida. Que você possa pautar suas decisões. E a partir dessa noite, você saia daqui com uma ótica diferente. Depois que a gente começar a ler esse versículo aqui. Amém? Diz assim: levo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sim, o protetor de Israel não dormirá, e ele está sempre alerta. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Essa palavra que nós acabamos de ler não é somente para algumas pessoas. Essa palavra não é para aqueles filhos do papai, que é aqueles que são mais chegados, é para todos. E Deus, o que é maravilhoso isso é que Deus não tem filhos prediletos. O amor de Deus é o mesmo para com todos. Não pense que Deus lhe ama mais do que o irmão ou de que alguém que está lá fora. Ele ama todos por igual. É pelo contrário, né? O amor dele é o mesmo. Então, quando você vai ler na Bíblia, há momentos que brota um versículo que Deus ele vai prova seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus já deu a prova do seu amor. Deus já deu aqui a prova da sua misericórdia. De uma forma tão intensa, em que nós vivemos o que hoje? Mais de 7 bilhões de pessoas, né, no mundo. Deus olha para você e Ele vê que só você existe. Não é tremendo? Às vezes eu parei, rapaz, Deus está fazendo isso comigo, e aquela pessoa? Como é que Deus está? É tão poderoso que Ele consegue entender cada um, o processo de cada um. Ele sabe, Deus é maravilhoso, Ele sabe quantos fios de cabelo tem em nossa cabeça. Ele sabe tudo a respeito da sua vida. Ele sabe o que você faz quando você não está aqui na igreja. Ele sabe o que você faz quando não está na frente da sua esposa. Ele sabe tudo a respeito da nossa vida. Por incrível, mas o que faz? Mesmo sendo ainda pecadores, mesmo com as nossas debilidades, Ele nos ama. Não é maravilhoso? Então, meus irmãos, Ele tem o melhor para a nossa vida. E muitas vezes nós fazemos despeito com Deus. Muitas vezes nós damos as costas para Deus. Deus nos chama, né? E muitas vezes nós o ignoramos.
a hora que nós devemos chegar mais a Ele. E muitas vezes nós somos ingratos com Deus. Nós não celebramos aquilo que Ele tem. Quando estamos em lutas, nós caímos de joelho e começa a clamar e pedir. Quando Ele te abençoa, você vira as costas. Você não abre para os quatro cantos do que Deus fez na sua vida. Você não celebra. Você não compartilha o que Deus lhe deu com outras pessoas, com os mais necessitados. E muitas vezes nós somos gratos do que Deus fez. E às vezes temos uma religião como um sistema. Tem pessoas que têm como um bater cartão. Hoje eu vou para a igreja porque eu quero limpar, quero fazer uma limpeza na minha vida. E não é. A fé cristã não é um sistema religioso. A fé cristã verdadeira é levar você a ter um relacionamento com Deus. É a ter intimidade com Deus. Foi assim que Jesus Cristo veio mostrar que Ele é o quê? O caminho, né? Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outra maneira. A única maneira que você vai poder conectar com Deus é ter comunhão com Ele. É através de Jesus Cristo. Amém? Então comece nessa noite. Deixa Deus criar novas histórias, uma nova história na sua vida. Amém? Deixa Deus fazer, a partir de hoje, um momento novo, para que você possa escrever um sonho de Deus para a sua vida. Amém? E o cuidado que Ele tem para conosco. Muitas vezes, no meio da angústia, todo mundo passa por angústia. Todo mundo passa por momentos difíceis. Mas no meio desse desespero, você pode falar como o salmista diz: de onde virá o meu socorro? Não perca tempo em você murmurar, em você reclamar, porque não vai te levar a nada. Então, quantas vezes diante de situações, até situações de desastres, de perdas, de situações que você muitas vezes olha para um lado, olha para o outro e você não sabe a quem pedir socorro. E muito socorro não é a sua esposa, não é o seu vizinho, não é o seu patrão que tem dinheiro que vai te socorrer. Esse socorro só Deus pode te ajudar. Quantos estão entendendo? Amém? Então esse socorro só Deus pode trazer. Para Deus não existe nada que seja grande demais para o poder dele. E também não existe nada que seja pequenino que ele não venha a alcançar. Então Deus, ele nos ama, amém? Deus, ele te ama. Talvez faça um bom tempo que você não escute essa palavra, né? Eu te amo. De repente você está convivendo um dia a dia com sua mãe, às vezes até com sua esposa, e você não ouve: eu te amo. Mas Deus, ele se importa com a gente, mostrando o seu amor. E quando amanhece o dia que nós abrimos os nossos olhos, é Deus dizendo: eu te amo. É quando você escuta, quando a gente foi para acampamento, coisa linda, né? Quando você escuta os pássaros cantando, é Deus dizendo: eu te amo. Eu queria criar passarinho em casa, Sandra, mas Júnior, tu é um pastor, como é que tu vai prender o passarinho na gaiola, o bichinho? Mas eu vou dar comida para ele, eu vou cuidar melhor do que ele está fora, e, sabe? E na verdade eu digo: mas eu acho tão lindo, eu queria um viveiro aqui, sabe? Cheio de passarinho cantando, e eu ouvindo aquele negócio maravilhoso. Aí tá aí meu sogro e minha sogra. O que foi que aconteceu? O passarinho faz ninho no jardim de inverno de casa.
já 3 ninhadas. E os passarinhos saem. Tem dia que ela chega, aí eu digo, ela chegou, vem trazer comida para os bichinhos. E ela bota, eu já filmei. E ela dá comida, né? Mas bem certinho, né? Nos horários ela vem e abençoa. Eu digo, rapaz, como Deus é poderoso. E eu me alegro com isso. Pequenas coisas dessas que nós sentimos o amor de Deus. Eu não pedi, eu queria, mas Deus me deu, que vai e vem, não é meu, né? Mas eu pelo menos eu posso, né? Tá dentro da minha casa, aquele cantar lindo, maravilhoso. Né? Faz uma sujeirinha lá nas plantas, mas tá valendo, né? Mas não é assim a vida. Então, quando, a cada momento que você respira aí, ó, é Deus falando, eu te amo. Nós fomos criados por Deus, não é maravilhoso? A Bíblia diz que nós somos a obra-prima de Deus aqui na terra. E isso é motivo de alegria, amém? Então, nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Talvez você olhe para o seu corpo, né? Que às vezes pode estar defeituoso. Meu não, o meu está ficando bacana. Estou na academia, né? Não, né? Cadê o meu professor? Estou falhando, né? Mas talvez você olhe algo na sua vida que não está legal, que você não gosta, ou que está acontecendo na sua vida diária, né? No seu trabalho, que está faltando alguma coisa que você não está conseguindo. Mas você tem que lembrar, né? Aqui vamos trazer para o nosso corpo. E muitas vezes nós não gostamos do nariz, não gostamos da boca e tal. Mas nós temos que entender que nós não somos um conteúdo, nós não somos um envelope, um papel. Nós somos um espírito, né? Que temos uma alma, né? Que mora no corpo. Mas nesse corpo, nós necessitamos respirar. Precisamos de comida, amém? Precisamos o quê? De dinheiro. Nós precisamos de 1000, né? Coisas que nós precisamos diariamente. Mas você tem que lembrar que você é um espírito. Não adianta você correr de um lado para o outro, querendo alcançar, sabe? Trabalhar demais, se estressar demais. Mas dentro de nós, dentro de você, existe um grito que está aí, ó. Porque você foi criado por Deus. Porque nós fomos criados para Ele. Amém? É só Ele que pode, muitas vezes, satisfazer o sentido da sua vida. Muitas vezes a gente fica procurando, meu Deus, eu sirvo a Deus, mas tem algo que eu não sou feliz. É porque está faltando você se aproximar mais de Deus, para que você possa sentir a presença dele, amém? E esse vazio vai sumir da sua vida. É por isso que, meio às lutas, no meio das situações difíceis, delicadas da nossa vida, nós precisamos desse socorro. E é a palavra que nos ensina que nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Glória a Deus. Então tem pessoas que acham assim, se eu tivesse muito dinheiro, se eu tivesse aquilo, o sentido da minha vida seria outro. É engano seu. Quantas pessoas ricas, milionárias, tiraram a própria vida? Acaba se matando. Meus irmãos, nós fomos criados por Deus. E somente Ele pode dar o sentido da vida. Amém? Somente Ele pode nos mostrar como devemos viver aqui na terra. Não tem outro caminho, não adianta você se espelhar em outras coisas. É o Senhor. Somente Deus pode trazer ao nosso coração a resposta que tantos precisamos. A resposta que tantos precisamos, que nós tanto necessitamos, é Deus. Você pode buscar uma resposta no seu patrão, uma resposta em qualquer outra pessoa, mas tem certas situações que só Deus vai te dar essa resposta. Consegue entender, amém? Algo que você precisa guardar nesta noite é que Deus, Ele é tão diferente e profundo.
O salmista fala no versículo, né, no capítulo 121, no versículo 4, que diz assim: é certo que não dormita e não dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite, e o Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Amém? Sabe tudo isso aqui, meus irmãos? Deus, Ele quer blindar a nossa vida. Deus, Ele quer guardar o nosso coração, e muitas vezes nós não entendemos. E muitas vezes nós achamos que blindar a nossa vida é aquela vida religiosa. É aquela vida do achismo. Se eu fizesse isso, Deus faria isso. Se Deus fizesse isso, Deus ia me amar mais. Se eu tiver... Não. Não é dessa forma. Deus te ama porque você precisa ser amado. Deus te ama porque você não é bonzinho, como eu falei. Ele te ama só porque Ele escolheu te amar. Olha que poderoso. Ele te escolheu. Ele te guarda. Não é só porque você merece ser guardado, ser cuidado. É porque Ele nos ama. Amém? E o ponto de existência é exatamente a razão pela qual Deus nos fez. Deus nos criou para Ele mesmo. É isso que nós precisamos entender. Deus nos criou para a glória dEle. Então não resta a gente buscar outros caminhos, é buscar o Senhor. E muitas coisas nós vamos deixar de sofrer se a gente começar a mudar essa mentalidade. Então, por isso que quando você não vem a Jesus Cristo, enquanto você não entrega o seu caminho a Jesus, sempre vai existir dentro de você um vazio, uma sensação que está faltando algo, que você não está realizado. Quantos já sentiram assim? Tem dia que amanhece com aquele vazio, algo, meu Deus, o que é isso? Estou orando, sabe? Tá tudo bem aqui na minha casa, mas é algo que, esse vazio que precisa ser preenchido pelo Senhor. Mas é nós que temos que buscar abrir. Ele não invade o nosso coração. Então, muitas vezes, esse vazio insuportável que vem na nossa vida, só o Senhor Jesus que vai preencher. Você pode estar até passando, sabe, situações delicadas na sua vida, no seu casamento, sei lá, no seu trabalho. E às vezes você não entende porque tantas coisas erradas dá na sua vida. Meu Deus, por que tantas coisas acontecem comigo? Situações complicadas, de perdas, situações de lágrimas. E muitas vezes nós não conseguimos entender, né? Vamos à igreja e minha vida é a mesma coisa. Problemas reincidentes que podem dar a volta por cima, e se você resolve, e daqui a pouco, quando você menos espera, você depara com o mesmo problema. E muitas vezes Jesus Cristo permite situações para que você pense um pouquinho sobre a fidelidade dele. Jesus disse assim: eu vim para que tenha vida e tenha vida com abundância. Esta vida abundante não é apenas qualquer coisa, é uma vida de sentido. Nós não podemos viver à toa. Certo, vai acontecer amanhã, sem propósito. A vida abundante é uma vida de propósito, é uma vida de razão.
A vida abundante, ela deve ser de uma compreensão, de entendermos o que é que Deus tem para mim. Será que eu estou fazendo a sua vontade ou será que eu estou fazendo a minha vontade? Será que você está entendendo por que você está aqui hoje? Será que você consegue compreender por que você está aqui hoje? Meus irmãos, Deus, Ele não deve ser o último da sua escala de valores. As pessoas geralmente deixam Deus a última escalinha ali, ó. Sempre prioriza outras coisas. E a Bíblia fala que primeiro, buscai o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então Deus deve ser o primeiro na sua vida, amém? Então você pode até pensar, e agora? Vou ter que virar o ratinho, ou o beato da igreja, ou como é que eu posso falar? Ou o irmão que não falta culto. Não. À medida que você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, vai significar que você vai fazer escolhas de acordo com ensinos da palavra de Deus. Você vai escolher realmente cada dia como se fosse o último dia da sua vida. Já parou para pensar? Nos dias que nós estamos vivendo, nós temos que pensar dessa forma. Amanhã não me pertence, então o que eu tiver de fazer hoje, eu vou fazer. Não é que você vai ficar naquela fobia, eita, amanhã eu vou morrer, então eu vou aqui. Não, não é isso. Mas você vai fazer de cada dia seu, você vai fazer uma festa do que Deus fez na sua vida. De cada dia você vai fazer uma festa do amor que Deus tem colocado no seu coração. De cada dia você vai fazer uma festa pela paz, pelo contentamento, pelo abraço que você recebe, pelo beijo. Como estão entendendo? Se você sentisse o que eu estou sentindo, Deus é maravilhoso. Aproveite, viva o melhor aqui na terra. Aproveite sua família, ame. Não se apegue a coisas. Não deixe o inimigo se aproveitar de certas brigas, de certas situações. Toda família lá passa. Nunca eu vou falar a mesma linguagem da Sandra. É claro que a gente chega sempre num acordo, mas tem momentos, se a gente tiver cuidado, esses dias, não é? Nós sentimos uma pressão em casa e nós pensamos, inimigo está querendo agir aqui, e na hora nós dois se consertamos, já ajustamos, pronto, calou a boca de Satanás. Porque o inimigo é legalista. Quanto estão entendendo, amém? Então desfrute deste amor com sua família, amém? Você está compreendendo isso que eu estou falando? Porque nós só temos uma vida para viver. Somente um dia, porque o outro já passou. O outro dia já passou. E o de amanhã está na mão de quem? O Senhor. E aí? Só Ele. Então gostaria muito que você nesta noite, e nesses dias, a partir dessa mensagem, que você comece a experimentar o que é que Deus tem, o que Deus tem de melhor para a sua vida. Mas faça um propósito de você buscar a Senhor todos os dias, de você se consertar, de você se ajustar. Será que Deus tem sido mesmo o primeiro lugar na sua vida? E antes de concluir essa palavra, eu quero deixar uma palavra para você. Se você quiser viver com sua família salva. Quantos tem toda a família que está salva hoje? Eu falo família, parentes, tudo. Todos já estão salvos aqui? Amém? Ué? Família, por exemplo, eu tenho
familiares. Eu tenho tios que não são ainda, não conheceram Jesus, não se decidiram, né? E eu estou orando. E a minha pergunta é essa: todos já têm? Então, aí a pergunta foi essa. E todo mundo ficou, então, eita, que bênção, né? Então, se você quiser ver sua família liberta, sabe, se você quiser ver seus filhos libertos da cadeia do inimigo, se você quiser receber as bênçãos de Deus, de você desfrutar da prosperidade em diversas áreas da sua vida, Deus, Ele só quer uma coisa da sua vida. O que é? Fidelidade. Deus, Ele só quer isso de nós. A Bíblia fala que Jonatas, filho de Saul, foi sincero. Você pode ficar de pé que eu vou... Foi sincero. Ele foi honesto. Por isso Deus não se esqueceu dele. Você tem a chance nessa noite de ser honesto. Você vai ter a chance nessa noite de você orar a Deus e falar com Ele. Quais são os seus conflitos? O que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus? O que está te impedindo de você ser fiel a Deus? Nós precisamos ser fiel assim como Ele é conosco, amém? Então, seja fiel, conserte a sua vida, comece a andar em santidade, comece a andar em retidão, tire da sua vida, da sua boca essa palavra murmuração, que nós reclamamos tanto. Em vez de muitas vezes a gente estar reclamando, a gente está clamando ao Senhor. Seja fiel e Deus vai salvar a sua família. Seja fiel aos seus amigos, seja fiel ao seu trabalho, no seu trabalho. Por mais que o seu trabalho ele não seja o trabalho ideal, mas você não pode roubar horas dele. Seja fiel na hora, seja fiel em tudo. Porque quando nós fazemos algo desse tipo, nós estamos dando legalidade ao inimigo e Deus não vai agir em cima de legalidades. Quantos estão entendendo? Então, seja fiel ao seu líder, seja fiel ao seu pastor, seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu marido, seja fiel aos seus filhos. Amém? Então, essa noite é uma noite que você tem a chance de você restaurar o seu altar.